A xícara tremia em minhas mãos enquanto eu observava Lucas pela janela da cozinha. Ele estava sentado na varanda dos fundos, rolando a tela do celular, com aquela mesma expressão distante que vinha usando há meses. A luz da tarde pegava nos fios grisalhos de seu cabelo. Quando foi que meu menininho começou a parecer tão mais velho do que seus 32 anos? Eu deixei o café na bancada e toquei o pequeno hematoma no meu pulso, onde ele havia me segurado ontem. Não forte o suficiente para machucar de verdade, mas firme o bastante para deixar claro seu ponto. Ele não queria mais que eu perguntasse sobre suas entrevistas de emprego. Só me dá um espaço, mãe, ele havia dito, a voz carregando um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Você não entenderia. A casa parecia silenciosa demais ultimamente. Depois que Ricardo se foi, há 2 anos, eu pensei que ter Lucas de volta preencheria o vazio. Em vez disso, parecia ampliá-lo. Todas as manhãs, eu preparava o café da manhã para 2. Ovos mexidos do jeito que ele gostava, suco de laranja fresco, pão na chapa com aquela manteiga com mel que ele amava desde a infância. Na maioria das manhãs, ele pegava um pedaço do pão e sumia para o quarto com mal uma palavra. Eu puxei o álbum de fotos da gaveta da cozinha, aquele que eu mantinha escondido agora. Lá estávamos nós. Lucas aos 8, banguela e sorridente, os braços em volta do meu pescoço depois da primeira peça da escola. Lucas aos 16, revirando os olhos, mas ainda me deixando beijar sua bochecha antes do baile de formatura. Lucas aos 25, me ligando todo domingo do apartamento em outro bairro, dividindo histórias do trabalho na agência de marketing, pedindo a receita da minha famosa lasanha de frango com catupiry. Quando foi que aquelas ligações de domingo pararam? Quando foi que a minha presença se tornou um inconveniente em vez de um conforto? A porta da frente bateu com força, me fazendo pular. Lucas estava saindo de novo, provavelmente para encontrar aqueles amigos que pareciam sempre ter dinheiro para a bebida, mas nunca para o aluguel. Eu assisti pela janela enquanto ele caminhava para o carro, os ombros curvados contra o mundo. Ele não olhou para trás. Ele nunca mais olhava. Toquei o envelope com o dinheiro do seguro escondido atrás do pote de farinha. 43 mil reais. O que sobrou do seguro de vida de Ricardo depois das despesas do funeral. Eu estava guardando, pensando que talvez Lucas e eu pudéssemos viajar juntos quando ele se sentisse melhor. Quem sabe visitar o litoral do Nordeste, que ele costumava desenhar quando criança. Ou talvez ajudá-lo a se reerguer, encontrar um novo apartamento, começar de novo. Mas toda vez que eu mencionava o dinheiro, seus olhos brilhavam de um jeito que me revirava o estômago. Não com gratidão, mas com cálculo. Como se estivesse medindo o quanto conseguiria de mim, e com que rapidez. O telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. Helena? É Margarida, do Clube do Livro. Ah, olá, Margarida. Tentei injetar alguma alegria na voz. Sentimos sua falta de novo nesta semana. Você está bem, querida? Olhei em direção ao quarto vazio de Lucas. Como eu poderia explicar que não queria sair de casa porque aquelas eram as únicas horas em que ele talvez falasse comigo? Que eu tinha medo de que, se não estivesse ali quando ele precisasse de algo, ele pararia de precisar de mim de vez? Estou bem. Só um pouco cansada ultimamente. Bom, você sabe que é sempre bem-vinda. Sarah estava dizendo o quanto sente falta das suas observações sobre os personagens. Você sempre enxerga coisas que o resto de nós deixa passar. Depois que Margarida desligou, sentei na escuridão crescente da minha cozinha, pensando nas palavras dela. Eu sempre fui boa em ler as pessoas, em enxergar além das palavras para seus sentimentos reais. Foi o que me tornou uma boa professora por 30 anos. Mas com Lucas, eu continuava inventando desculpas para o que via. Continuava dizendo a mim mesma que o luto e a decepção podiam explicar a frieza nos olhos dele quando ele olhava para mim agora. A geladeira zumbia no silêncio. Eu havia feito o jantar favorito dele hoje. Carne de panela com aquelas batatas bolinha que ele costumava pescar do prato primeiro. Ainda estava no fogão, intacto. Ele havia mandado mensagem dizendo que estava jantando com amigos. Eu caminhei até o meu quarto e peguei meu reflexo no espelho de Ricardo. 55 anos, fios prateados nos meus cabelos castanhos, rugas de expressão que haviam esquecido como sorrir. Quando foi que eu comecei a parecer tão cansada? Quando comecei a parecer tão esquecível? Do quarto de Lucas, veio o som do celular dele vibrando com notificações.
Mesmo quando ele se ia, a presença dele enchia a casa de lembretes de como eu importava pouco para ele agora. Pensei na última vez que ele havia me abraçado. Abraçado de verdade. Não apenas aquele tapinha rápido no ombro quando eu lhe entregava dinheiro para a gasolina. Havia sido meses atrás, logo depois do funeral de Ricardo. Os braços dele pareciam tão fortes em volta de mim, e por um momento, pensei que iríamos lamentar juntos, curar juntos. Em vez disso, ele se afastou e perguntou se eu sabia onde o pai guardava os documentos importantes. Hoje à noite, enquanto eu me preparava para mais uma noite sozinha, tentei me lembrar da última vez que Lucas havia perguntado como eu estava me sentindo. Não sobre dinheiro, não sobre o que era o jantar, mas sobre mim, sobre a mulher que o carregou por 9 meses, que o levou para a escola todos os dias até ele implorar para ela parar, que torceu em todos os jogos de futebol e guardou todos os boletins e acreditou nele mesmo quando ele parou de acreditar em si mesmo. Eu não conseguia me lembrar, e aquela percepção se instalou no meu peito como uma pedra, pesada, fria e impossível de ignorar. Algo estava mudando entre nós, algo que eu não queria nomear. Mas, ao apagar a luz da cozinha e subir para mais uma noite dormindo sozinha em uma casa que antes parecia um lar, eu sabia que fingir que estava tudo normal não estava mais nos protegendo. Estava apenas adiando o momento em que eu teria que encarar a verdade sobre o que meu amado filho estava se tornando, e o que eu talvez precisasse fazer a respeito. Na manhã seguinte, acordei com o som do micro-ondas apitando lá embaixo. Lucas já estava acordado, esquentando algo de uma quentinha. Quando cheguei à cozinha, ele mal olhou na minha direção. "Bom dia, querido. Fiz café coado fresquinho." Eu ofereci, gesticulando para o bule que eu havia coado 20 minutos antes, quando o ouvi se mexer. "Já peguei o meu." Ele ergueu um copo de posto de gasolina, do tipo que custava R$ 10 quando o café em casa era de graça. A mensagem era clara. Nem mesmo o meu café valia mais a pena ser aceito. Eu o observei rolar a tela do celular enquanto comia comida chinesa fria no café da manhã. O cabelo dele estava bagunçado e as roupas de ontem pendiam amarrotadas em seu corpo. "Lucas, tem uma feira de empregos no centro hoje. O centro universitário está sediando, e eu vi várias empresas que podem ser." "Mãe." A voz dele cortou o ar como uma lâmina. "Eu não preciso que você gerencie a minha vida. Eu tenho 32, não 12. As palavras doeram mais do que deveriam. Ocupei-me limpando a bancada que já estava limpa. Eu só pensei, esse é o problema. Você pensa demais em coisas que não são mais da sua conta. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão com um som áspero que me fez estremecer. Enquanto passava por mim em direção à escada, senti um cheiro forte e amargo. Não apenas hálito matinal, mas algo mais. Algo que me lembrava o cheiro do hálito de Ricardo durante seus piores dias, quando a medicação para a dor o tornava um estranho no próprio corpo. "Lucas, você está bem? Você parece... Estou ótimo. Puxa vida, você tem que analisar tudo?" Ele parou no pé da escada, a mão agarrando o corrimão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Você não pode só... existir sem comentar cada coisa que eu faço?" Existir. Como se fosse só isso que eu deveria fazer agora. Apenas existir na presença dele sem falar, sem me importar, sem ser a mãe que passou 3 décadas aprendendo a ler seus humores e necessidades melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Depois que ele desapareceu no andar de cima, fiquei parada na minha cozinha, ouvindo os sons dele se movimentando sobre mim, gavetas batendo, o chuveiro ligado por mal 2 minutos, seus passos pesados de um lado para o outro no assoalho. O teto rangia sob a agitação dele, e me peguei mapeando seus movimentos como fazia quando ele era adolescente e se esgueirava depois da hora de chegar em casa. Mas isso parecia diferente, perigoso de alguma forma. A campainha tocou por volta do meio-dia. Abri para encontrar Dona Ruth, a vizinha, segurando um pirex de empadão e usando a expressão que reservava para dar más notícias com delicadeza. "Helena, querida, espero que não se importe que eu tenha aparecido." "Claro que não, Ruth. Entre." Eu a levei para a sala, grata por qualquer interação humana que não envolvesse pisar em ovos. Ela colocou o empadão e cruzou as mãos no colo. "Eu queria conversar com você sobre o Lucas." Meu estômago apertou. "O que sobre ele?" "Bem, ontem à noite, por volta das 2 da manhã,
Eu ouvi gritos vindo da sua casa. E nesta manhã, percebi que algumas das minhas ferramentas de jardinagem estavam faltando no meu barracão. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O cadeado estava quebrado. Eu a encarei, processando as implicações. Você está dizendo que Lucas pegou suas ferramentas? Eu não estou acusando ninguém de nada. Mas, Helena, meu bem, eu estou preocupada com você. Os gritos que eu ouvi pareciam raivosos, realmente raivosos. Os gritos. Eu me lembrava agora, vagamente, de ser tirada de um sono profundo por vozes alteradas. Mas, na minha sonolência, presumi que fosse a televisão, ou talvez vizinhos discutindo lá fora. A ideia de que Lucas havia estado gritando, na minha casa no meio da noite, fez o gelo correr pelas minhas veias. Ruth, tenho certeza de que há uma explicação. Onde estava Lucas ontem à noite? Ele estava fora com amigos até tarde. Ele chegou em casa por volta da meia-noite. Mas, mesmo enquanto eu dizia, percebi que não tinha certeza. Eu estava dormindo. Ele poderia ter saído de novo. Poderia ter estado em qualquer lugar. Poderia ter feito qualquer coisa. Ruth esticou a mão e apertou a minha. Helena, você sabe que eu amava aquele garoto como se fosse meu quando ele estava crescendo. Mas as pessoas mudam às vezes. Principalmente quando estão lidando com certas coisas. O que você quer dizer? Ela hesitou. Então puxou o celular. Meu neto, Daniel, trabalha naquele bar no centro. O Boteco do Zé. Ele me mandou isto ontem. Disse que achava que eu deveria saber. Ela me mostrou uma foto tirada do outro lado de um cômodo lotado. Lucas estava sentado em uma mesa com 3 outros homens. Mas não era a cerveja na frente dele que chamou minha atenção. Era a expressão dele, de olhos vazios e desesperada. O jeito que Ricardo parecia perto do fim, quando a dor ficava tão ruim que nada mais ajudava. Daniel diz que eles têm se encontrado lá quase todas as noites por semanas. Diz que eles estão sempre falando sobre dinheiro, sobre pessoas que lhes devem, sobre se vingar de gente que os prejudicou. A voz de Ruth baixou para um sussurro. Helena, aquelas não são boas companhias para o Lucas. Depois que Ruth se foi, sentei sozinha na minha sala, encarando o local onde a poltrona de Ricardo costumava ficar. A casa parecia diferente agora, carregada com uma tensão que eu não conseguia nomear. Cada rangido no assoalho em cima me fazia pular. Quando Lucas desceu por volta das 3, assobiando baixinho, estudei o rosto dele em busca de sinais da raiva que Ruth havia ouvido na noite. E aí, mãe? O tom dele estava quase alegre, mas os olhos não encontraram os meus. O que tem para o jantar? Eu estava pensando em fazer aquele frango à parmegiana que você amava. Parece bom. Ele se dirigiu à porta da frente, as chaves tilintando na mão. Aonde você vai? Ele parou, a mão na maçaneta. Por um momento, a máscara dele escorregou, e eu vi algo frio relampejar em suas feições. Sair. Quando você volta? Isso importa? A pergunta pairou no ar entre nós como um desafio. Nós dois sabíamos que ele não estava perguntando de verdade sobre o horário do jantar. Ele estava perguntando se minhas necessidades, meus sentimentos, minha própria presença na vida dele importavam de alguma forma. É claro que importa. Você é meu filho. É, bom. Ele abriu a porta, deixando entrar uma rajada de ar frio que me fez arrepiar. Às vezes eu queria poder mudar isso. A porta bateu atrás dele com força suficiente para balançar os porta-retratos na mesa próxima. Um deles, uma foto de Lucas na formatura da faculdade, com o braço em volta dos meus ombros, nós dois radiantes de orgulho, tombou de lado e caiu no chão. Ajoelhei-me para pegar os cacos de vidro, cortando meu dedo em uma ponta afiada. Enquanto observava meu sangue se misturar aos fragmentos da nossa memória feliz, percebi que o aviso de Ruth havia chegado tarde demais. O que quer que estivesse acontecendo com Lucas, qualquer que fosse a escuridão que estava crescendo dentro dele, já havia criado raízes em nossa casa. E pela primeira vez desde que Ricardo morreu, eu estava verdadeiramente com medo. Não de ficar sozinha, mas do estranho que meu filho estava se tornando. O estranho que morava na minha casa, comia minha comida, pegava meu dinheiro e olhava para mim como se eu fosse um obstáculo a ser removido em vez de uma mãe a ser amada. O corte no meu dedo latejava enquanto eu varria o vidro, cada pedacinho pegando a luz da tarde como pequenos sinais de alerta que eu tinha sido cega demais para ver. 3 dias se passaram antes que Lucas voltasse para casa. Eu havia deixado a luz da varanda acesa todas as noites.
preparado refeições frescas que ficaram intocadas, checado meu celular inúmeras vezes em busca de mensagens que nunca vieram. Quando finalmente ouvi a chave na fechadura às 2 da manhã, o alívio me inundou com tanta intensidade que tive que segurar na bancada da cozinha para ficar em pé. Lucas? Graças a Deus eu estava tão preocupada. Ele apareceu na porta da cozinha e minhas palavras morreram na minha garganta. As roupas dele estavam amarrotadas e manchadas, o rosto magro de um jeito que me apertou o peito. Mas foram os olhos dele que me paralisaram. Estavam opacos, vazios, como olhar para uma casa onde todas as luzes foram apagadas. Você guardou o jantar para mim? Ele notou o prato coberto que eu havia deixado na bancada. A mesma rotina que eu seguia há 3 noites seguidas. É claro, é o seu favorito. Lasanha de frango com catupiry e... eu odeio lasanha. A voz dele era objetiva, casual, como se ele não tivesse passado anos me pedindo para fazê-la nos jantares de aniversário. Eu sempre odiei, mas você nunca se deu ao trabalho de perguntar do que eu realmente gosto, não é? As palavras me atingiram como um golpe físico. Mas, Lucas, você sempre disse. Eu disse o que você queria ouvir porque era mais fácil do que lidar com a sua decepção. Ele pegou o prato e raspou o conteúdo diretamente no triturador de lixo, sem sequer se incomodar em separar a comida da louça boa. Assim como eu faço com todo o resto. Eu assisti a 3 horas de preparação cuidadosa desaparecerem pelo ralo, mas o desperdício de comida não foi o que fez meus olhos marejarem. Foi a crueldade casual na voz dele, o jeito como ele destruiu meu esforço sem um lampejo de reconhecimento de que eu havia passado o dia tentando demonstrar amor do único jeito que eu sabia. Eu não sabia que você se sentia assim. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Há muita coisa que você não sabe sobre mim, mãe. Há muita coisa que você nunca se deu o trabalho de aprender. Ele se encostou na bancada, me estudando com o interesse desprendido de alguém examinando um inseto. Por exemplo, você sabia que todo domingo, quando eu te ligava do meu apartamento, eu estava bêbado? Você sabia que eu fui demitido do emprego de marketing 6 meses antes de eu te contar? Você sabia que o motivo real pelo qual eu voltei para cá não tinha nada a ver com luto e tudo a ver com o fato de que eu fui despejado? Cada revelação foi entregue com precisão cirúrgica, projetada para cortar cada suposição que eu tinha sobre nosso relacionamento. Afundei em uma cadeira da cozinha, minhas pernas já não sendo capazes de suportar o peso dessa nova realidade. Por que você não me contou? Eu poderia ter ajudado, porque eu não queria sua ajuda. Eu queria seu dinheiro. A honestidade era brutal, chocante. Eu queria acesso ao dinheiro do seguro do pai. E o jeito mais fácil de conseguir isso era me mudar para cá e esperar que você o oferecesse. O que, conhecendo você, era inevitável. A cozinha girou ao meu redor. Isso não é... Você não pode estar falando sério. Não posso? Ele abriu a geladeira e pegou uma cerveja, estourando a tampa com a mesma indiferença casual que havia usado para destruir o jantar. Você quer saber no que eu realmente penso quando olho para você, mãe? Eu penso em como é patético que você tenha construído sua identidade inteira em torno de ser necessária para pessoas que, na verdade, não precisam mais de você. Tentei me levantar, sair do cômodo, escapar da destruição sistemática de tudo que eu havia acreditado sobre o amor do meu filho. Mas ele continuou falando, a voz dele me seguindo como fumaça. O pai costumava rir disso, sabia? Depois que você ficava o dia todo paparicando ele, trazendo travesseiros e revistas e pairando como uma espécie de enfermeira, ele me dizia como era exaustivo ser o centro do seu universo. Ele dizia que era como ser sufocado por boas intenções. Isso não é verdade, mas mesmo enquanto eu dizia, eu me lembrava dos suspiros cansados de Ricardo quando eu perguntava se ele precisava de algo. O jeito como ele às vezes fechava os olhos quando eu entrava no cômodo. Como se a minha presença fosse mais um fardo do que um conforto. Ele estava planejando se divorciar de você. Lucas deu um longo gole na cerveja, observando meu rosto atentamente. Antes do diagnóstico de câncer, ele já tinha falado com um advogado. A mentira, porque tinha que ser uma mentira, aterrissou como um golpe físico no meu peito. Eu agarrei o encosto da cadeira com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Pare com isso. Ele me mostrou os papéis. Disse que 28 anos era um tempo suficiente para passar com alguém que confundia sufocamento com amor. A voz de Lucas nunca mudou de tom.
Nunca traiu sequer um indício de emoção. O único motivo pelo qual ele não seguiu em frente foi porque ficou doente. E aí ele se sentiu preso de novo, só que de um jeito diferente. Encontrei minha voz, embora ela tenha saído quase como um sussurro. Por que você está me contando isso? Porque eu estou cansado de fingir. Ele terminou a cerveja e jogou a garrafa vazia na pia, onde ela bateu contra a minha louça boa com um som de vidro quebrando. Eu estou cansado de fingir que sou grato pelos seus sacrifícios. Eu estou cansado de fingir que o seu amor parece amor em vez de posse. Ele começou a ir em direção à escada. Então parou, virando-se com algo que poderia ter sido pena nos olhos. Sabe qual é a pior parte? Você realmente acha que é uma boa mãe. Você acha que forçar seu amor em pessoas que não o querem faz de você uma santa. Mas tudo o que você fez foi fazer as pessoas ao seu redor se sentirem culpadas por não serem quem você precisa que elas sejam. Eu ouvi os passos dele na escada, cada um ecoando pela casa como uma contagem regressiva para algo que eu não queria encarar. Quando a porta do quarto dele bateu, o som reverberou pelos meus ossos, final como uma tampa de caixão se fechando. Sentei na minha cozinha até o amanhecer, encarando a garrafa de cerveja vazia na pia, tentando separar a crueldade da verdade em tudo que Lucas havia dito. A casa parecia diferente ao meu redor agora. Não como um lar, mas como um museu dedicado a uma vida que nunca tinha realmente existido. Cada fotografia em cada parede, cada móvel cuidadosamente escolhido, cada pequeno conforto que eu havia criado ao longo de 30 anos de casamento e maternidade, tudo de repente parecia evidência da minha própria autoenganação. Eu realmente havia sufocado as pessoas que eu amava com a minha necessidade de ser necessária? Meu cuidado havia sido tão opressor que meu próprio marido havia planejado escapar dele? Eu havia passado décadas confundindo posse com amor, controle com compaixão? As perguntas circulavam na minha mente como abutres, bicando os ossos de cada memória que eu havia guardado. Os primeiros passos de Lucas. Eu o havia forçado a andar antes que estivesse pronto porque eu precisava do Marco mais do que ele? A formatura dele na faculdade? O meu orgulho nas conquistas dele era sobre o sucesso dele ou minha própria validação como mãe? A doença de Ricardo. A minha atenção constante tinha sido conforto ou tortura para um homem que só queria morrer com dignidade. Quando o sol finalmente nasceu, pintando minha cozinha com uma luz dourada suave, percebi que Lucas havia realizado algo notável com sua crueldade. Ele me fez questionar não apenas nosso relacionamento, mas toda a minha compreensão do próprio amor. E a parte mais aterrorizante era que parte do que ele havia dito parecia verdade. Não tudo. Eu não conseguia acreditar que Ricardo havia querido me deixar. Não conseguia aceitar que cada momento do nosso casamento havia sido uma mentira. Mas parte disso. O sufocamento. O jeito como eu havia construído minha identidade em torno de ser indispensável para pessoas que poderiam ter sido mais felizes, com mais espaço para respirar. Pensei nas minhas amigas do Clube do Livro, em como eu havia parado de ir às reuniões porque não queria deixar Lucas sozinho. Pensei nas oportunidades de voluntariado que eu havia recusado, nas amizades que eu havia deixado desvanecer, nos hobbies que eu havia abandonado. Tudo a serviço de estar disponível para um filho que aparentemente via minha disponibilidade como um fardo em vez de um presente. Enquanto observava a luz da manhã afastar as sombras nas paredes da minha cozinha, comecei a entender algo que doía mais do que todas as acusações de Lucas juntas. Talvez eu não tivesse sido apenas uma vítima da crueldade dele. Talvez eu tivesse sido uma participante voluntária na minha própria diminuição, me encolhendo tão completamente para caber nos espaços que outras pessoas deixavam para mim que eu havia esquecido que eu deveria ocupar o meu próprio espaço. A percepção deveria ter me destruído. Em vez disso, algo estranho aconteceu. Pela primeira vez em meses, eu me senti completamente sozinha na minha casa, mas não solitária, apenas quieta, como o olho de um furacão, onde tudo estava parado, claro e estranhamente pacífico. Foi naquela quietude que eu ouvi, uma voz pequena que eu vinha ignorando por anos, enterrada sob camadas de necessidades e expectativas de outras pessoas. Era a minha própria voz, e estava fazendo uma pergunta que eu tinha medo de ouvir. Quem eu deveria ser quando ninguém precisasse que eu fosse mais ninguém? Os dias que se seguiram se misturaram em uma névoa de distância cuidadosa.
Eu parei de preparar o café da manhã para dois. Parei de deixar o jantar na bancada. Parei de fazer perguntas que só me renderiam desprezo disfarçado de honestidade. Em vez disso, eu me movia pela casa como um fantasma, presente, mas não participando, existindo nos espaços que Lucas não reivindicava como seus. Ele parecia preferir esta nova versão de mim, aquela que não falava a menos que fosse falada, que não oferecia cuidado indesejado, que havia aprendido a se tornar invisível. Às vezes, eu o pegava me observando com o que poderia ter sido alívio, como se o meu silêncio tivesse finalmente lhe dado permissão para respirar livremente na casa da infância. Eu levava meu café para a varanda dos fundos todas as manhãs, sentando na cadeira de vime que Ricardo havia comprado para o nosso 20º aniversário. O jardim estava abandonado agora. Eu o havia deixado crescer depois que ele morreu, incapaz de encontrar alegria no cultivo cuidadoso que antes me trazia paz. As roseiras haviam crescido longas e selvagens, suas flores menores, mas de alguma forma mais honestas do que os espécimes perfeitos que eu costumava cuidar com tanta devoção. Desta cadeira, eu podia ver pela janela da cozinha, onde Lucas se movia como um estranho, abrindo armários e geladeira com a propriedade casual de alguém que nunca havia aprendido a dizer obrigado. Ele trazia amigos às vezes. O tipo de homem que falava em voz baixa e deixava bitucas de cigarro na minha varanda, que olhava para os meus móveis como se estivesse calculando o valor de revenda. Eu comecei a ficar no meu quarto durante essas visitas, lendo livros que eu havia abandonado anos atrás em favor de revistas de receitas e artigos sobre parentalidade. Jane Austen parecia diferente agora. Suas observações afiadas sobre a crueldade familiar e a manipulação social atingindo mais perto do que quando eu era jovem e otimista sobre a natureza humana. As ligações das minhas irmãs em Minas Gerais ficaram mais curtas, mais travadas. Como eu poderia explicar que meu filho, o amado sobrinho delas, que as encantava em todas as reuniões de família, havia se tornado alguém que eu já não reconhecia? Como eu poderia admitir que o garoto para quem elas se lembravam de enviar cartões de aniversário, aquele que costumava me chamar de melhor amiga, agora falava comigo como se eu fosse um fardo que ele mal podia esperar para se livrar? Helena, você parece cansada, minha irmã Maria disse durante uma das nossas conversas semanais. Você está cuidando de si mesma? Cuidando de mim mesma. A frase parecia estrangeira, como uma língua que eu havia conhecido, mas esquecido como falar. Estou bem, só me ajustando a ter Lucas em casa de novo. Como ele está? Alguma sorte com a busca por emprego? Eu observei pela janela do meu quarto enquanto Lucas carregava algo no porta-malas do carro. Algo pesado, embrulhado em um cobertor velho. Ele está se resolvendo. Bom, tenho certeza de que ter o apoio da mãe significa tudo para ele. Depois que Maria desligou, fiquei segurando o telefone silencioso, pensando sobre apoio e o que ele realmente significava. Era apoio quando você permitia a crueldade de alguém aceitando-a sem protesto? Era amor quando você inventava desculpas para um comportamento que se tornava mais perturbador a cada dia? Era devoção materna? Ou era covardia vestida com palavras mais bonitas? O envelope do dinheiro do seguro ficava mais fino a cada semana. Lucas nunca mais pedia diretamente. Ele havia aprendido que a manipulação sutil funcionava melhor do que exigências diretas. Uma menção casual de que o carro precisava de reparos. Uma conta de luz deixada deliberadamente aberta na bancada. Um suspiro pesado enquanto rolava listas de emprego que pareciam exigir habilidades que ele nunca se deu ao trabalho de desenvolver. Cada vez, eu me pegava pegando meu talão de cheques, dizendo a mim mesma que era ajuda temporária, investimento no futuro dele. A última vez que eu precisaria preencher a lacuna entre as necessidades dele e as habilidades dele. Cada vez, o dinheiro desaparecia sem gratidão ou reconhecimento, engolido por qualquer buraco sem fundo de necessidade que havia se aberto dentro do meu filho. Eu parei de conciliar meu talão de cheques. Era mais fácil ignorar a matemática da minha própria diminuição do que encarar a rapidez com que eu estava gastando a segurança que Ricardo havia tentado me deixar. Algumas coisas eram dolorosas demais para calcular com precisão. Uma noite, enquanto a chuva de outono tamborilava nas janelas da cozinha, tentei algo que não fazia há meses. Chamei Lucas para jantar. Não com a esperança desesperada das tentativas anteriores,
mas com a simples cortesia que eu mostraria a um inquilino. Lucas, o jantar está pronto. Ele saiu do quarto parecendo irritado, como se minha voz tivesse interrompido algo importante. O que é? Espaguete. Tem pão de alho no forno. Ele se sentou do outro lado da mesa da cozinha, a mesma mesa onde havíamos compartilhado milhares de refeições quando ele era jovem. Naquela época, o jantar era o nosso momento de nos conectar, de compartilhar histórias sobre a escola, amigos e sonhos para o futuro. Agora, o silêncio se estendia entre nós como um oceano que nenhum de nós sabia como atravessar. Mãe, a voz dele cortou a quietude, e eu levantei o olhar com esperança, pensando que talvez algum resquício da nossa antiga conexão pudesse ressurgir. Sim, eu preciso que você seja minha fiadora em um apartamento. A esperança morreu tão rapidamente quanto havia acendido. Um apartamento? É, tem um lugar no centro. 2 quartos, muito bom. O proprietário só precisa de alguém com bom crédito para garantir o aluguel. Eu larguei o garfo, estudando o rosto dele. Lucas, você não tem emprego. Como você pagaria o aluguel? Algo piscou por trás dos olhos dele. Raiva, talvez, ou cálculo. Estou trabalhando em algumas oportunidades. Coisas grandes. Você não entenderia o lado comercial disso. Que tipo de oportunidades? O tipo que paga melhor do que qualquer coisa que você já imaginou. Ele se inclinou para a frente, e por um momento, eu vi um lampejo do entusiasmo que ele mostrava quando criança, ao descrever sua última aventura. Há bom dinheiro em ajudar as pessoas a resolver problemas, mãe. Dinheiro muito bom. O jeito como ele disse ajudar as pessoas me deu arrepios. Combinado com os amigos novos dele, as ausências inexplicáveis, as ferramentas que haviam sumido do barracão de Ruth, eu não queria saber que tipo de problemas Lucas havia começado a resolver por dinheiro. Eu não posso ser sua fiadora em um apartamento. As palavras saíram mais fortes do que eu esperava. O rosto dele endureceu instantaneamente. Por que não? Porque você não tem renda. Porque eu não sei o que você está realmente fazendo com o seu tempo. Porque eu não me sinto confortável em arriscar meu crédito por algo que eu não entendo. Ele me encarou por um longo momento, como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez em meses. Sabe qual é o seu problema, mãe? Você acha que ainda tem voz na minha vida. Eu acho que tenho voz sobre ser fiadora em documentos financeiros. Ótimo. Ele se afastou da mesa tão abruptamente que a cadeira quase tombou. Eu vou resolver isso sozinho. Mas não espere que eu continue fingindo de casinha com você por muito mais tempo. Não espere que eu finja que isso, ele gesticulou ao redor da cozinha, significa alguma coisa para mim. Depois que ele saiu furioso, sentei sozinha com o nosso jantar pela metade, observando o vapor subir do macarrão esfriando. A cozinha parecia incrivelmente grande ao meu redor, cada superfície ecoando os fantasmas de tempos melhores. Pensei nos álbuns de fotos guardados no meu armário do quarto, cheios de evidências de um amor que um dia pareceu inquebrável. Naquela noite, fiz algo que não fazia desde que Ricardo morreu. Puxei uma caixa do fundo do meu armário, escondida atrás de casacos de inverno e decorações de Natal esquecidas. Dentro estavam coisas que Lucas não sabia que eu havia guardado. Coisas que eu havia guardado não porque fossem valiosas, mas porque contavam a verdade sobre quem ele havia sido, antes que a vida o endurecesse em alguém que eu mal reconhecia. Boletins da escola primária, cheios de comentários de professores sobre a gentileza e empatia dele. Um cartão de Dia das Mães que ele havia feito na 2ª série, decorado com corações de giz de cera, e um poema sobre como eu era a melhor mãe do universo. Fotos dos nossos acampamentos, de quando éramos só nós dois, e ele insistia em dividir o brigadeiro de colher porque achava que tinha um gosto melhor quando comíamos juntos. Cartas. Dezenas de cartas que ele havia me escrito da faculdade, cheias de saudades de casa e gratidão e promessas de ligar mais vezes. Eu sei que não digo isso o suficiente, dizia uma delas, mas você é a razão pela qual eu acredito que pessoas boas ainda existem no mundo. Obrigado por me mostrar como o amor se parece. Eu segurei aquela carta contra o meu peito e chorei pela primeira vez desde que este pesadelo começou. Não as lágrimas raivosas de traição ou as lágrimas sem esperança de abandono, mas algo mais profundo. Luto pela pessoa que Lucas costumava ser, luto pelo relacionamento mãe e filho que havia sido real uma vez, mesmo que parecesse um conto de fadas agora.
Enquanto eu guardava cuidadosamente tudo de volta na caixa, meus dedos roçaram em algo no fundo, um pequeno gravador digital que eu havia esquecido que estava ali. Ricardo havia me dado durante a doença dele, quando a medicação deixava o pensamento dele confuso, e ele queria gravar pensamentos importantes antes que os esquecesse. Eu o havia guardado depois que ele morreu, incapaz de jogar fora algo que havia capturado a voz dele naqueles meses finais. Mas, enquanto eu o segurava agora, uma ideia começou a se formar, escura e necessária e diferente de tudo que a velha Helena consideraria. Mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo. A manhã seguinte trouxe uma clareza inesperada, como se as lágrimas que eu havia derramado sobre aquelas cartas antigas tivessem lavado meses de confusão e autossabotagem. Acordei antes do amanhecer e fiz café para mim na caneca favorita de Ricardo, aquela com a lasca no cabo que eu vinha evitando porque me lembrava demais de tempos melhores. Em vez de evitar as memórias, eu as deixei vir. A risada de Ricardo quando eu queimei os biscoitos de Natal no nosso primeiro ano de casamento. O jeito como ele me abraçava por trás enquanto eu cozinhava, apoiando o queixo no meu ombro e me contando sobre o dia dele. O ritual matinal de ler o jornal juntos, trocando sessões e comentando artigos que chamavam nossa atenção. Havia realmente papéis de divórcio? A pergunta parecia menos urgente agora, menos capaz de me destruir. Mesmo que Lucas tivesse falado a verdade, e eu suspeitava que não. Isso não apagava 30 anos de manhãs compartilhadas, lutas compartilhadas, alegria compartilhada. As pessoas podiam contemplar ir embora e ainda assim escolher ficar. Podiam ter dúvidas e ainda encontrar o caminho de volta para o amor. Mais importante, percebi que eu vinha fazendo a pergunta errada. Em vez de me perguntar se Ricardo realmente me amou, eu deveria ter me perguntado se eu realmente amei a mim mesma. Puxei meus antigos diários de professora, volumes empoeirados que eu havia mantido durante meus 30 anos de carreira, cheios de observações sobre desenvolvimento infantil e estratégias de aprendizado. Enquanto lia, uma versão diferente de mim mesma emergiu das páginas, confiante, perspicaz, alguém que entendia a natureza humana com clareza notável. A agressão de Tommy não é realmente sobre raiva. Eu havia escrito sobre um aluno particularmente difícil. É sobre medo. Ele aprendeu que ser assustador é mais seguro do que ser vulnerável. A chave não é punir a agressão, mas criar segurança suficiente para que ele possa se permitir largar a armadura. Eu havia escrito observações semelhantes sobre dezenas de crianças ao longo dos anos, enxergando além dos comportamentos difíceis delas para a dor por baixo, entendendo que a crueldade muitas vezes vinha de pessoas que se sentiam impotentes, que a manipulação era frequentemente o último recurso daqueles que acreditavam não ter outro jeito de ter suas necessidades atendidas. Quando foi que eu parei de aplicar essa sabedoria à minha própria vida? Quando foi que eu comecei a aceitar a crueldade de Lucas pelo valor de face, em vez de reconhecê-la como o debater-se desesperado de alguém afogando-se nos seus próprios fracassos? A Helena, que havia escrito aqueles diários, não teria aceitado meses de abuso emocional disfarçado de honestidade. Ela teria visto o padrão, entendido a psicologia e respondido com compaixão e limites. Ela teria reconhecido que permitir os piores impulsos de alguém não era amor, era medo disfarçado de bondade. Eu passei o dia recuperando pequenos pedaços do meu eu anterior. Liguei para Margarida, do Clube do Livro, e disse que estaria na próxima reunião. Dirigi até o centro de jardinagem e comprei bulbos de lírios e petúnias para plantar na primavera, que floresceriam quer alguém os apreciasse ou não. Marquei um horário no salão. Algo que eu vinha adiando por meses, porque Lucas sempre parecia precisar de dinheiro para preocupações mais urgentes. Quando ele voltou para casa naquela noite, eu estava sentada na sala lendo Orgulho e Preconceito, um livro que eu havia ensinado inúmeras vezes, mas que não revisitava desde que me aposentei. Ele parou na porta, talvez sentindo algo diferente no ar. O que você está fazendo? Lendo. Eu não levantei o olhar da página. Elizabeth Bennet sempre faz mais sentido para mim durante tempos difíceis. Quem? Eu levantei o olhar então, estudando o rosto dele. O Lucas que eu havia criado tinha lido aquele livro no ensino médio. Havia escrito uma redação sobre coragem moral que lhe rendeu o prêmio do departamento de inglês no último ano.
Mas este estranho vestindo o rosto do meu filho não demonstrou reconhecimento do nome, como se a educação que eu havia apoiado e os valores que eu havia tentado incutir tivessem sido completamente apagados. Deixa pra lá, eu disse suavemente, voltando para o meu livro. Como foi seu dia? Ele pareceu desnorteado com a pergunta casual, a ausência da ansiedade que geralmente coloria minhas interações com ele. Bom, eu estava pensando sobre o jantar. Tem frios na geladeira. Sirva-se. Você não vai cozinhar? Olhei para cima de novo, absorvendo a expressão expectante dele, o jeito como ele estava parado na porta como se estivesse esperando que eu pulasse e satisfizesse a exigência não declarada dele. Não, não hoje à noite. Eu tive um almoço grande. A mentira veio fácil, embora eu não tivesse comido desde o café da manhã. Mas algo na presunção dele de que eu automaticamente providenciaria para ele, sem apreço, sem reconhecimento, sem sequer cortesia básica, me atingiu como profundamente errado. Ele fez um sanduíche com irritação óbvia, batendo portas de armário e resmungando baixinho sobre inconveniência e egoísmo. Eu continuei lendo, deixando o desagrado dele passar por mim sem absorvê-lo na minha corrente sanguínea do jeito que eu vinha fazendo por meses. Mais tarde naquela noite, eu o ouvi no telefone no quarto dele, a voz dele se propagando pelas paredes finas com uma urgência que me fez prestar atenção, apesar da minha recém-descoberta determinação de respeitar a privacidade dele. Eu te disse, estou trabalhando nisso. Não, ela está sendo difícil. Eu sei o que combinamos. Só me dá mais uma semana. A conversa continuou em sussurros que eu não conseguia distinguir, mas o tom era claro. Lucas devia algo a alguém, e esse algo era significativo o suficiente para fazê-lo parecer genuinamente assustado. Parte de mim queria bater na porta dele, oferecer a ajuda que ele precisasse, me atirar de volta no papel familiar de solucionadora de problemas e protetora. Em vez disso, fiquei onde estava e me fiz uma pergunta que cortou anos de resposta condicionada. O que aconteceria se eu deixasse Lucas enfrentar as consequências das próprias escolhas? A resposta deveria ter me aterrorizado. Como mãe dele, eu havia passado 32 anos acreditando que a dor dele era minha dor, os fracassos dele eram meus fracassos, os problemas dele eram meus para resolver. Mas, sentada na minha sala quieta, rodeada por livros que me lembravam quem eu havia sido antes de ser definida inteiramente pelas necessidades de outras pessoas, a perspectiva de deixá-lo lutar parecia menos um abandono e mais respeito. Respeito pela inteligência dele, mesmo quando ele fazia escolhas ruins. Respeito pela autonomia dele, mesmo quando ele a usava destrutivamente. Respeito pelo direito dele de aprender com os próprios erros, mesmo quando essas lições vinham com um preço que eu não queria que ele pagasse. 3 dias depois, enquanto Lucas estava fora com seus amigos misteriosos, fiz algo que eu não fazia há anos. Limpei o escritório de Ricardo. Não para apagar a memória dele, mas para reivindicar o espaço para mim. Eu vinha evitando aquele cômodo desde a morte dele, tratando-o como um santuário para uma vida que havia acabado, em vez de reconhecê-lo como um espaço em potencial para uma vida que ainda estava sendo escrita. Atrás da mesa de Ricardo, encontrei um pequeno cofre à prova de fogo que eu havia esquecido que existia. Dentro estavam nossos documentos importantes, mas também algo mais. Uma carta endereçada a mim na caligrafia de Ricardo, datada de apenas 2 meses antes da morte dele. Minha queridíssima Helena, ela começava, e minhas mãos tremeram ao ler as palavras que se seguiram. Se você está lendo isso, significa que eu me fui e você finalmente criou coragem para limpar a minha bagunça. Eu sei que você tem evitado este cômodo, provavelmente transformando-o em algum tipo de monumento ao nosso casamento. Pare com isso. Eu fui um bom marido, mas não fui um santo. E o nosso casamento não foi um conto de fadas. Foi melhor do que isso. Foi real. Eu quero que você saiba que eu nunca deixei de ser grato por você ter me escolhido. Nem uma vez, nem mesmo durante as piores partes da doença, quando eu sei que não foi fácil conviver comigo. Você tem um dom para amar as pessoas através das suas estações difíceis. Mas, Helena, você nunca aprendeu a amar a si mesma com essa mesma gentileza. Quando eu me for, não me use como desculpa para se encolher. Não faça do luto o seu endereço permanente. Você era magnífica antes de me conhecer,
e você será magnífica depois que eu me for. A única pessoa que alguma vez duvidou disso foi você. A carta continuava com assuntos práticos, informações do seguro, contas de investimento que eu não sabia que existiam, instruções para manter a casa. Mas foi o parágrafo final que partiu meu coração e o remendou simultaneamente. Cuide de Lucas, mas não deixe que ele se torne seu projeto. Ele é um bom homem por baixo de toda essa raiva, mas ele precisa encontrar o próprio caminho para essa bondade. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é se recusar a salvá-lo de si mesmo. Você me ensinou isso, mesmo que nunca tenha percebido. Seja feliz, Helena. Não algum dia, quando todos os outros estiverem felizes. Agora, hoje. Você tem a minha permissão se precisar dela, embora eu espere que você aprenda a dar a permissão a si mesma em vez disso. Todo o meu amor para sempre, Ricardo. Sentei naquele escritório empoeirado, segurando as palavras de Ricardo e sentindo algo se deslocar dentro de mim como placas tectônicas se rearranjando em uma nova paisagem. Ele não havia me deixado porque eu estava sufocando. Ele havia me deixado um mapa para me tornar eu mesma de novo. Não era mais dor, era clareza. Naquela noite, tomei uma decisão que teria sido impossível há apenas semanas. Abri uma conta corrente apenas no meu nome e transferi metade do dinheiro restante do seguro para ela. Não para escondê-lo de Lucas, mas para protegê-lo da minha própria incapacidade de dizer não a alguém que eu amava e que estava se afogando nas próprias escolhas ruins. A outra metade permaneceria disponível se ele realmente precisasse de ajuda. Emergência médica, oportunidade de emprego legítima, algo que parecesse investimento em vez de permissão para continuar no erro. Mas não mais pedidos casuais para reparos de carro que nunca pareciam realmente acontecer. Não mais contas de luz que desapareciam sem melhorar nossa situação de vida. Não mais dinheiro fluindo da minha segurança para qualquer buraco negro que havia se aberto na vida do meu filho. Enquanto eu voltava do banco para casa, senti algo que não experimentava há meses. Paz. Não a paz frágil e ansiosa de alguém pisando em ovos, mas a paz sólida e fundamentada de alguém que finalmente havia parado de abandonar a si mesma em nome do amor. A mulher dirigindo aquele carro ainda era a mãe de Lucas. Ela ainda era a viúva de Ricardo, mas ela também era Helena Soares, professora, leitora, jardineira, ser humano com valor que existia independente da sua utilidade para outras pessoas. E ela estava farta de pedir desculpas por ocupar espaço na própria vida. A mudança em mim não passou despercebida. Durante a semana seguinte, peguei Lucas me observando com um novo tipo de atenção, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que de repente havia se tornado mais complexo do que ele esperava. A mulher que costumava estremecer com as palavras duras dele, agora respondia com reconhecimento calmo. A mãe que costumava buscar a aprovação dele, agora se movia pela casa com um propósito tranquilo que não tinha nada a ver com as necessidades dele. Você parece diferente, ele disse uma manhã, me encontrando no jardim plantando os bulbos que eu havia comprado. Eu estava de joelhos na terra, minhas mãos escuras de solo, me sentindo mais fundamentada do que eu estava em meses. Diferente como? Eu não levantei o olhar dos bulbos de lírios que estava aninhando na terra. Eu não sei. Menos... Ele buscou a palavra. Menos desesperada. Eu me sentei sobre os calcanhares e considerei a observação dele. Suponho que isso seja preciso. Por quê? A franqueza da pergunta me surpreendeu. Por meses nossas conversas haviam sido cheias de subtexto e manipulação. Mas isso parecia genuinamente curioso. Quase vulnerável. Eu me lembrei de quem eu era antes de esquecer. Eu disse simplesmente, voltando para o meu plantio. Estes vão florescer na primavera. Lírios sempre voltam, não importa quão rigoroso seja o inverno. Ele hesitou por mais um momento, depois voltou para dentro. Pela janela da cozinha, eu o observei andar de um lado para o outro como um animal enjaulado, o celular pressionado no ouvido. A conversa foi breve, mas agitada, terminando com ele jogando o celular na bancada com força suficiente para eu ouvir o estalo da tela do jardim. Naquela tarde, Dona Ruth bateu na minha porta de novo, mas desta vez a expressão dela carregava urgência em vez de preocupação. Helena, eu preciso te contar uma coisa.
Ela olhou por cima do ombro para o carro de Lucas na entrada. Ele está em casa? Sim, por quê? Podemos conversar em particular? Talvez na minha casa? Minutos depois, sentei na sala impecável de Ruth, aceitando uma xícara de chá que eu não queria, enquanto ela reunia coragem para dizer o que a havia trazido até ali. Eu vi Lucas ontem. Ela começou cuidadosamente, na loja de material de construção no centro. Ele estava com aqueles amigos dele. Mas Helena, eles não estavam comprando. Eles estavam conversando com seu Edmundo. Sabe? O que tem a loja de penhores ao lado. Meu estômago apertou. Conversando sobre o quê? Eu não consegui ouvir tudo, mas ouvi o seu nome. E ouvi eles mencionarem algo sobre dinheiro de seguro. Ruth se inclinou para a frente, a voz dela baixando para um sussurro. Helena, eu acho que eles estavam planejando alguma coisa. Que tipo de coisa? Eu não sei exatamente. Mas seu Edmundo não é conhecido por negócios legítimos. E o jeito como eles estavam olhando para aquela foto que Lucas lhes mostrou, ela hesitou. Então puxou o celular. Eu tirei uma foto. Espero que não se importe. Mas algo parecia errado em toda a situação. A imagem na tela dela estava granulada, mas clara o suficiente. Lucas estava parado com 3 homens que eu não reconheci, segurando o que parecia ser uma fotografia. Mesmo da perspectiva distante de Ruth, eu podia ver a intensidade da conversa deles, o jeito como eles se amontoavam como conspiradores. Que fotografia ele estava mostrando a eles? Eu não saberia dizer, mas parecia que poderia ser da sua casa. Ruth pousou a xícara de chá com as mãos trêmulas. Helena, eu acho que você precisa ser muito cuidadosa. Aqueles homens, eles não são o tipo de pessoa que visita a casa de alguém por motivos sociais. Voltando para minha casa, senti como se estivesse a vendo através de olhos diferentes. A construção de tijolos robusta que sempre representou segurança, agora parecia vulnerável. As árvores maduras que proporcionavam privacidade, agora pareciam oferecer sombras demais onde o perigo podia se esconder. O bairro tranquilo que havia sido meu santuário por mais de uma década, de repente parecia isolado, longe demais da ajuda se a ajuda fosse necessária. Lá dentro, Lucas estava sentado à mesa da cozinha com papéis espalhados diante dele. Quando entrei, ele rapidamente os juntou, mas não antes que eu visse relances de documentos com aparência oficial, com o meu nome em destaque. No que você está trabalhando? Perguntei, minha voz cuidadosamente neutra. Nada importante, só umas coisas para as aplicações de apartamento. Mas as mãos dele tremiam levemente enquanto ele enfiava os papéis em uma pasta, e os olhos dele não conseguiam encontrar os meus. Pensei que você tinha desistido da ideia do apartamento. Não, ainda estou buscando. Encontrei algumas novas opções. Ele se levantou abruptamente, apertando a pasta contra o peito. Eu vou sair para jantar de novo hoje à noite. Não me espere acordada. Depois que ele saiu, fiquei na minha cozinha tentando afastar a sensação de que estava sendo observada, estudada, avaliada por fraquezas que eu não sabia que possuía. A casa parecia diferente, não como o refúgio seguro que havia sido por anos, mas como um cenário de teatro onde todos sabiam seus papéis, exceto eu. Liguei para minha irmã Maria naquela noite, precisando ouvir uma voz familiar que não carregasse subtons de ameaça ou manipulação. Helena, eu estava pensando em você. Como estão as coisas? Elas estão... Eu fiz uma pausa, sem saber como explicar a sensação crescente de que minha vida estava equilibrada na beira de algum precipício que eu não conseguia ver. Elas estão mudando. Lucas está melhorando? Eu não sei. Eu acho que ele pode estar planejando se mudar em breve. As palavras pareciam um teste, um jeito de verbalizar uma possibilidade para ver como soava. Isso é provavelmente o melhor, você não acha? Vocês dois passaram por tanta perda. Talvez algum espaço seja saudável. Espaço. A palavra ecoou na minha mente muito depois de desligarmos. Sim, espaço seria saudável. Mas eu estava começando a suspeitar que Lucas não tinha intenção de criar espaço por meios normais, como encontrar o próprio apartamento e construir a própria vida. A urgência que eu havia ouvido nas conversas de telefone dele, os encontros misteriosos com homens questionáveis, o jeito como ele vinha me estudando ultimamente, tudo apontava para algo mais dramático do que uma simples mudança de endereço. Naquela noite, fiz algo que nunca havia feito antes na minha própria casa. Tranquei a porta do meu quarto. Não porque eu acreditasse que Lucas me machucaria fisicamente, mas porque a confiança,
uma vez quebrada, exigia ações concretas para ser reconstruída. E agora, eu não confiava no estranho que meu filho havia se tornado. Não confiava nas motivações dele, ou nos associados dele, ou na energia cada vez mais desesperada dele. Deitei na cama ouvindo os sons da casa se acomodando ao meu redor. Cada rangido do assoalho ou sussurro do vento contra as janelas me deixando mais alerta em vez de mais sonolenta. Por volta da meia-noite, ouvi a porta da frente abrir e fechar, seguida por vozes abafadas na sala de estar abaixo. Vozes masculinas, múltiplos falantes, conversando nos subtons cuidadosos de pessoas que não queriam ser ouvidas. A conversa durou quase 1 hora, pontuada por ocasionais explosões do que parecia ser discussão, depois abafada novamente em sussurros que eu não conseguia decifrar. Quando portas de carro bateram lá fora e motores ligaram, rastejei até a janela do meu quarto e observei 3 veículos saírem da minha entrada, em um comboio que parecia mais uma operação militar do que uma visita social. Os passos de Lucas na escada eram pesados, cansados. A porta do quarto dele se fechou com uma gentileza incomum, como se estivesse tentando não me perturbar. A consideração pareceu sinistra em vez de atenciosa. A manhã seguinte trouxe um clima anormalmente quente, o tipo de falsa primavera que às vezes chega no início do inverno para enganar as flores a florescerem muito cedo. Eu estava tomando café na varanda dos fundos, quando notei algo que fez meu sangue gelar nas veias. O cadeado do meu barracão de jardim havia sido trocado. Eu caminhei pelo quintal com as pernas instáveis, minha caneca de café esquecida na mesa da varanda. O velho cadeado de combinação que eu usava há anos havia sumido, substituído por um cadeado de alta segurança que exigia chave. Quando olhei pela pequena janela, pude ver que minhas ferramentas de jardinagem haviam sido movidas para dar espaço a vários objetos grandes cobertos por lonas. Tentei a maçaneta da porta de qualquer maneira, sabendo que estaria trancada, mas precisando confirmar minha crescente suspeita de que minha própria propriedade estava sendo usada para propósitos que eu não deveria entender. A porta não se mexeu, e o novo cadeado brilhava na luz da manhã como um aviso. Parada ali no meu próprio quintal, encarando um prédio que eu possuía há mais de 1 década, mas ao qual não podia mais ter acesso, senti os últimos pedaços da minha velha vida desmoronarem. Isso não era mais apenas sobre a crueldade emocional de Lucas, ou sua manipulação financeira, ou mesmo sua associação com pessoas questionáveis. Isso era sobre minha casa ser transformada em algo perigoso sem o meu conhecimento ou consentimento. Isso era sobre ser feita uma estranha na minha própria vida, enquanto mantinha a ilusão de que eu ainda tinha algum controle sobre minhas circunstâncias. Enquanto eu voltava para casa, notei Lucas me observando da janela do quarto dele. Quando nossos olhos se encontraram, ele não desviou o olhar, nem fingiu que não havia observado minha descoberta. Em vez disso, ele sorriu, uma expressão fria e calculista, que pertencia ao rosto de alguém que eu nunca havia conhecido, não do filho que eu havia carregado no meu corpo e criado com cada grama de amor que eu possuía. Aquele sorriso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o que estava por vir, mesmo que eu ainda não entendesse os detalhes. A mudança não estava mais se aproximando lentamente, se formando como uma tempestade de verão no horizonte. Ela estava ali, crepitando no ar ao meu redor como eletricidade antes de um raio, e tudo o que eu podia fazer era ficar parada no meu próprio quintal e esperar o céu cair. O confronto veio na noite seguinte, da maneira mais comum possível. Lucas saiu do quarto carregando um copo do que parecia ser chá gelado, o jeito dele incomumente solícito, enquanto se aproximava de onde eu estava lendo na sala. "Mãe, eu preparei algo para você." A voz dele carregava um calor que eu não ouvia há meses, e por uma fração de segundo, meu coração saltou de esperança de que talvez, de alguma forma, tivéssemos encontrado o caminho de volta um para o outro. Ele estendeu o copo com as 2 mãos, como uma oferta de paz. "É aquele chá de ervas que você gosta, com mel." Eu pensei, talvez pudéssemos conversar. Olhei para o copo, depois para o rosto dele. O sorriso estava lá, largo e familiar, exatamente como aquele que ele usava quando criança ao fazer algo atencioso e queria reconhecimento pela bondade. Mas os olhos dele estavam errados, muito brilhantes, muito focados,
observando minha reação com a intensidade de alguém esperando por um resultado específico. Isso é muito gentil da sua parte. Eu aceitei o copo, mas não bebi, colocando-o na mesinha lateral. Sobre o que você queria conversar? O sorriso dele vacilou por um instante antes de se reafirmar. Bem, eu estive pensando no que você disse, sobre eu precisar ser mais independente. E você está certa. Estou? Sim, eu tenho sido egoísta, me aproveitando da sua generosidade. É hora de eu caminhar com as minhas próprias pernas. Ele gesticulou em direção ao copo. Seu chá vai esquentar. Lá estava. A pressão sutil, a insistência gentil para que eu bebesse o que ele havia me trazido. Combinado com tudo o mais que eu havia observado nas últimas semanas, as peças de um quebra-cabeça horrível começaram a se encaixar com clareza cristalina. Lucas, o que realmente tem neste chá? A máscara dele caiu completamente então, o calor falso escoando das feições dele como água de um vaso quebrado. O que você quer dizer? Eu quero dizer, o que você colocou nele além de mel? Nós nos encaramos através da sala, e eu observei meu filho fazer um cálculo sobre o qual eu rezava estar errada. Quando ele falou de novo, a voz dele não carregava nada da doçura artificial de momentos antes. Você está sendo paranoica. Estou? Eu me levantei, deixando o copo onde estava. Eu deveria beber este chá, Lucas? Eu deveria confiar que meu próprio filho me trouxe algo seguro para beber? A pergunta pairou entre nós como uma espada, afiada e inevitável. No silêncio que se seguiu, ouvi tudo o que ele não estava dizendo. A confirmação dos meus piores medos escrita em seu rosto em expressões que ele não era mais habilidoso o suficiente para esconder. Você sabe qual é o seu problema, mãe? A voz dele se tornou conversacional, quase amigável, como se estivéssemos discutindo o clima. Você pensa demais. Sempre pensou. O pai costumava dizer que era exaustivo, o jeito como você analisava cada coisinha, em vez de simplesmente aceitar o que estava bem na sua frente. O que está bem na minha frente, Lucas? Um filho que está tentando cuidar da mãe dele. Ele se moveu para mais perto, e eu notei que ele estava se posicionando entre mim e a porta da frente. Um filho que encontrou uma solução para os nossos dois problemas. Que problemas são esses? Seu problema é que você está ficando mais velha, mãe. Você está se tornando pouco confiável, esquecida. Os vizinhos notaram. Dona Ruth mencionou para o seu Edmundo que está preocupada com o seu estado mental ultimamente. Como você tem agido confusa, paranoica, falando sobre coisas que não fazem sentido? O jeito casual como ele entregou esta revelação fez meu sangue virar gelo. Ele estava construindo uma narrativa, criando uma fundação para o que quer que tivesse planejado. Eu não tenho agido confusa. Não tem? Todas aquelas contas que você tem esquecido de pagar, o jeito como você tem acumulado dinheiro em vez de usá-lo para despesas razoáveis. Os pensamentos paranoicos sobre os meus amigos, o jeito como você tem me acusado de coisas que eu nunca fiz. O sorriso dele era gentil, compreensivo, a expressão de um filho preocupado lidando com um pai em declínio. É triste, de verdade, mas tratável. Tratável como? Existem clínicas, mãe. Lugares muito bons onde pessoas com a sua condição podem receber a ajuda que precisam. Lugares onde você estaria segura, supervisionada, medicada adequadamente. Ele olhou para o copo de chá intocado. A transição seria muito mais fácil se você apenas cooperasse. A compreensão me atingiu como uma onda. O dinheiro do seguro, os documentos misteriosos que eu havia vislumbrado, os encontros com homens questionáveis, o cadeado trocado no meu barracão de jardim. Lucas não estava planejando se mudar. Ele estava planejando me declarar incompetente e me internar, abrindo caminho para que ele reivindicasse o controle dos meus bens e da minha propriedade. Há quanto tempo você está planejando isso? Desde que o pai morreu, na verdade. Mas a sério, desde que eu voltei para cá e vi o quanto você havia se deteriorado. Ele falava com o desapego clínico de alguém discutindo uma transação comercial. Não é pessoal, mãe. Você está apenas no caminho agora. A crueldade disso era de tirar o fôlego, não apenas a traição, mas o modo sistemático como ele vinha fabricando evidências do meu suposto declínio, enquanto, simultaneamente, criava as condições que fariam tal declínio parecer plausível. Cada discussão, cada momento de confusão, cada instância em que eu havia questionado minhas próprias percepções, ele vinha construindo um caso contra a minha competência. O chá, eu disse em voz baixa. O que tem nele?
Nada que a machucaria permanentemente. Apenas algo para ajudar você a relaxar, tornar a transição mais fácil quando a ambulância vier. O tom dele era quase tranquilizador. O seu Edmundo conhece alguém no hospital que vai garantir que a avaliação de admissão corra bem. Você será diagnosticada com demência em estágio inicial, talvez alguns delírios paranoicos. Muito triste, mas não incomum para mulheres da sua idade. E depois? E depois você recebe o cuidado que precisa. E eu garanto que seus bens sejam administrados corretamente. Vantagem para todos. Ele gesticulou novamente para o copo. Qual é, mãe? Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Eu olhei para o meu filho. Realmente olhei para ele. E vi um estranho vestindo um rosto familiar. Este não era o garoto que eu havia criado. O jovem por quem eu havia me sacrificado. O filho cujos joelhos ralados eu havia beijado. E cujos pesadelos eu havia espantado. Este era alguém que havia aprendido a usar meu amor como arma contra mim, que havia transformado meus instintos maternos em ferramentas para a minha própria destruição. Mas eu não era mais a mulher que beberia veneno em vez de desapontar alguém que amava. A Helena, que havia redescoberto sua força na carta de Ricardo e nos seus próprios diários de professora, estava olhando para esta situação com olhos claros, vendo-a pelo que era. Não uma crise familiar, mas uma conspiração criminosa. Não, eu disse simplesmente. Não, eu não vou beber o chá, Lucas. Eu não vou tornar seu plano mais fácil para você. Eu caminhei em direção à porta da frente, e ele se moveu para bloquear meu caminho. E eu não vou fingir que esta conversa não aconteceu. Mãe, você não está pensando claramente. Eu estou pensando mais claramente do que em meses. Eu peguei meu celular, e os olhos dele se arregalaram quando ele percebeu o que eu estava prestes a fazer. Eu vou ligar para a polícia. Ele se lançou para o celular, agarrando meu pulso com força suficiente para deixar hematomas. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque você já disse a eles que eu sou mentalmente incompetente? Eu me soltei do aperto dele, minha voz subindo. Por que você passou semanas construindo uma história sobre o meu declínio mental? Porque ninguém vai acreditar em você. A máscara havia sumido completamente agora, revelando a pessoa desesperada e cruel que ele havia se tornado. Eu sou seu filho devotado que voltou para casa para cuidar da mãe viúva. Você é uma mulher idosa, confusa, que tem agido erraticamente desde que o marido morreu. Em quem você acha que eles vão acreditar? Ele estava certo, e nós dois sabíamos disso. A história que ele havia construído era plausível, simpática e apoiada por evidências cuidadosamente fabricadas. Um júri de estranhos veria um filho em luto tentando ajudar sua mãe em declínio, não um predador tentando roubar tudo da mulher que lhe deu a vida. Mas havia uma coisa que Lucas não sabia sobre sua supostamente mãe em declínio. Uma peça de evidência que ele não havia considerado em seu planejamento cuidadoso. Estendi a mão para o meu bolso e puxei o pequeno gravador digital que eu havia encontrado entre as coisas de Ricardo. Aquele que eu vinha carregando desde aquela noite em que o descobri no meu armário. A luz vermelha piscava firmemente, indicando que havia capturado cada palavra da nossa conversa. Você está certo, eu disse em voz baixa. Eles provavelmente acreditariam em você. Mas eles terão muito mais dificuldade em ignorar uma gravação de você explicando exatamente como planejou me drogar e me internar falsamente. A cor escoou do rosto dele enquanto ele encarava o dispositivo na minha mão. Você gravou isso? Eu tenho gravado tudo por semanas, Lucas. Cada palavra cruel, cada manipulação, cada ameaça. Eu recuei em direção à porta, mantendo o gravador visível. Incluindo a conversa que você teve com seus amigos ontem à noite sobre o que estava no meu barracão de jardim. A luta o abandonou de uma vez, os ombros dele caindo enquanto a realidade da situação dele afundava. Você não entende. Eu devo dinheiro a pessoas. Pessoas sérias. Se eu não pagar de volta, então você enfrentará as consequências das suas próprias escolhas. Minha voz era firme, final. Mas você não vai me destruir para salvar a si mesmo. Moi. Eu abri a porta da frente, o ar fresco entrando para limpar o veneno que vinha se acumulando na minha casa por meses. Você tem 1 hora para arrumar o que é seu e ir embora. Depois disso, eu ligo para a polícia e coloco para eles tudo o que gravei. Mãe, por favor, eu não sou sua mãe mais, Lucas. As palavras vieram de um lugar de tamanha certeza que surpreenderam até a mim. Mães nutrem e protegem seus filhos. Filhos não destroem as mães por lucro. Somos outra coisa agora.
estranhos que costumavam se amar. Eu saí para o ar da noite, deixando-o sozinho com seus planos despedaçados e o copo de chá intocado que teria roubado minha liberdade, minha sanidade, minha vida. Eu caminhei até o pé da minha entrada de carros e liguei para Dona Ruth. Em minutos, ela apareceu na varanda dela, deu uma olhada no meu rosto e correu até mim sem dizer uma palavra. Às vezes, as amizades mais profundas são construídas não em alegria compartilhada, mas em aparecer quando o mundo desmorona. Helena? O que aconteceu? Eu preciso de uma testemunha. Eu disse simplesmente. Lucas está indo embora esta noite. E eu quero alguém aqui para ver que ele vá pacificamente. Os olhos de Ruth se arregalaram, mas ela assentiu e se posicionou nos meus degraus da frente como uma guardiã. Nós não falamos enquanto esperávamos, mas a presença dela parecia uma âncora na tempestade que estava prestes a estourar ao nosso redor. 45 minutos depois, Lucas saiu da casa carregando 2 malas de viagem e vestindo a expressão vazia de alguém cujo futuro cuidadosamente construído acabara de implodir. Ele carregou os pertences no carro com precisão mecânica, sem nunca olhar para onde Ruth e eu estávamos observando. Quando terminou, ele se virou para me encarar através do espaço que antes havia sido a nossa entrada de carros compartilhada, mas que agora parecia a distância entre 2 mundos diferentes. Eu nunca quis que chegasse a este ponto, ele disse, a voz mal audível no ar da noite. Quando eu pensei pela primeira vez no plano, eu disse a mim mesmo que era para o seu próprio bem, que você seria mais feliz não tendo que se preocupar com dinheiro ou tomar decisões. E agora? Ele ficou quieto por um longo momento, encarando a casa onde havia crescido, onde eu o havia cuidado durante doenças de infância, e celebrado suas conquistas, e acreditado na bondade dele muito depois que as evidências sugeriam que eu deveria parar. Agora eu acho que me convenci de muitas mentiras porque a verdade era muito feia para encarar. Que verdade é essa? Que eu me tornei alguém que você não deveria amar mais. A voz dele falhou ligeiramente. Que eu me tornei alguém que eu não quero ser. Teria sido tão fácil confortá-lo então, deslizar de volta para o papel familiar da mãe que suavizava emoções difíceis e oferecia garantia de que tudo poderia ser consertado com paciência e perdão suficientes. Mas a mulher que eu havia redescoberto na carta de Ricardo e na minha própria força, sabia que algumas feridas precisavam curar ao ar livre, não escondidas sob ataduras de conforto falso. Sim, eu disse em voz baixa. Você se tornou. Ard! Ele estremeceu como se eu o tivesse atingido, mas não argumentou. Em vez disso, ele entrou no carro e abaixou a janela. As coisas que eu te disse sobre o pai, sobre os papéis de divórcio, ele engoliu em seco. Aquilo não era verdade. Eu inventei porque eu queria te machucar. Eu sei. Como você sabia? Porque eu o amei por 30 anos, e você não ama alguém por tanto tempo sem aprender a reconhecer a verdade da crueldade. Eu me aproximei do carro, perto o suficiente para ver as lágrimas que ele estava tentando não derramar. Seu pai não era perfeito, Lucas, mas ele nunca mentiu para me machucar, mesmo quando estava com dor. Eu sinto muito. O pedido de desculpas pairou entre nós. Inadequado e honesto em igual medida. Eu queria aceitá-lo, perdoá-lo completamente e convidá-lo de volta para a minha vida como se os últimos meses tivessem sido um pesadelo do qual nós 2 havíamos acordado. Mas perdão e reconciliação eram coisas diferentes, e apenas uma delas era minha para dar unilateralmente. Eu acredito que você sinta muito, eu disse. Mas sentir muito não desfaz o dano, Lucas. Não apaga o medo que você me fez sentir na minha própria casa, ou a confiança que você destruiu, ou os meses da minha vida que você envenenou com manipulação e mentiras. Ele assentiu, lágrimas fluindo livremente agora. O que acontece em seguida? Eu não sei. Isso depende de você. Se você buscar ajuda, se você encontrar um jeito de se tornar alguém que valha a pena confiar de novo, se você aprender a construir uma vida em vez de tentar roubar uma. Eu toquei o teto do carro dele gentilmente. Mas acontece em outro lugar, não aqui. Esta casa é o meu santuário de novo, e você não é bem-vindo nela até ser alguém com quem eu possa me sentir segura. E se isso nunca acontecer? A pergunta partiu meu coração, mas não do jeito que teria partido meses antes, quando eu acreditava que minha felicidade dependia da dele. Agora partiu meu coração por ele,
pelo homem que ele poderia ter sido, pelo relacionamento que poderíamos ter tido se ele tivesse escolhido de forma diferente, pelo neto que ele nunca me daria, e pelo filho que eu efetivamente perdi no momento em que ele decidiu me ver como um obstáculo em vez de uma pessoa. Então nós dois teremos que conviver com essa perda, eu disse. Mas eu não vou me sacrificar no altar do seu potencial nunca mais, Lucas. Eu não vou me colocar em chamas para manter você aquecido. Depois que ele foi embora, Ruth e eu ficamos paradas no crepúsculo que se reunia, ouvindo os sons do bairro se acomodando em rotinas noturnas que pareciam miraculosas na sua normalidade. Você está bem? Ela perguntou. Eu acho que vou ficar. Na manhã seguinte, liguei para um chaveiro para trocar todas as fechaduras da casa. Depois passei o dia recuperando os espaços que haviam sido contaminados pelo medo e pela manipulação. Eu limpei o quarto de Lucas, doando os pertences abandonados dele para a caridade, e abrindo as janelas para arejar o ambiente que havia ficado estagnado com segredos e ressentimento. No meu barracão de jardim, encontrei exatamente o que eu esperava. Mercadorias roubadas que os amigos novos de Lucas vinham usando minha propriedade para esconder. Liguei para a polícia, entreguei a evidência e observei enquanto meu barracão era devolvido ao seu propósito legítimo de abrigar ferramentas de jardinagem e decorações sazonais. 2 semanas depois, recebi uma ligação do delegado Rodrigues, o policial que havia cuidado do meu caso. Dona Helena, eu queria que a senhora soubesse que seu filho foi preso em conexão com vários furtos na área. A gravação que a senhora forneceu foi fundamental para conectá-lo a uma quadrilha de roubo maior. Sentei na minha cozinha segurando o telefone, sentindo nem satisfação nem luto, mas algo mais complexo, a sensação de que a justiça havia sido feita, mesmo que tivesse vindo a um custo que nenhuma mãe deveria ter que pagar. Ele vai para a prisão? Provavelmente sim. Mas, dona Helena, ele me pediu para lhe dizer uma coisa. Ele disse para lhe dizer que vai se livrar do vício, que vai usar este tempo para descobrir quem ele quer ser quando crescer. Depois que a ligação terminou, eu caminhei até minha caixa de correio e encontrei um envelope com meu nome escrito na caligrafia de Lucas. Dentro havia uma única folha de papel, com palavras que teriam significado tudo para mim meses antes, mas que agora pareciam o fecho de uma porta em vez da sua abertura. Mãe, eu sei que não mereço perdão e não estou pedindo por isso. Eu estou pedindo por algo mais difícil, a chance de me tornar alguém que talvez o mereça um dia. Eu sei que isso pode nunca acontecer, mas eu preciso tentar. Não por você, mas por mim. A pessoa que você criou ainda está aqui em algum lugar por baixo de todo o dano que eu fiz a nós dois. Talvez a prisão me ajude a encontrá-lo de novo. Não espere por mim. Não construa sua vida em torno da esperança de que eu vá mudar. Construa-a em torno do fato de que você merece felicidade, quer eu me endireite ou não. Obrigado por não desistir de si mesma quando eu desisti de todo o resto. Com amor, Lucas. Eu dobrei a carta e a coloquei no escritório de Ricardo, na gaveta da mesa onde agora eu guardava documentos importantes e planos futuros. Ela ficaria lá, não como um lembrete de dor, mas como evidência de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, as pessoas às vezes encontram o caminho de volta para a verdade. A primavera chegou cedo naquele ano, e meus lírios floresceram exatamente quando deveriam, empurrando a terra com a determinação silenciosa de seres vivos que entendem o seu propósito. Eu cuidei do meu jardim todas as manhãs, café na mão, observando o bairro acordar ao meu redor. Margarida ligou para me convidar a voltar para o Clube do Livro, e eu disse sim. Eu me voluntariei no programa de alfabetização no centro universitário, ensinando adultos a ler com a mesma paciência que eu havia trazido para a minha sala de aula. Jantei com amigos, fiz uma aula de cerâmica, planejei uma viagem para o Nordeste para ver aqueles litorais com os quais eu havia sonhado. Eu não fiz estas coisas para provar a ninguém que eu estava bem, ou para preencher os espaços vazios que Lucas havia deixado para trás. Eu as fiz porque eu era uma pessoa cuja vida tinha valor independente da sua utilidade para outras pessoas, cuja felicidade importava mesmo quando mais ninguém estava por perto para testemunhar ou validá-la. Às vezes eu pensava em Lucas, perguntava-me se ele estava cumprindo sua promessa a si mesmo, se a prisão estava lhe ensinando as lições que a liberdade nunca teve. Mas eu não construí meus dias em torno desses pensamentos. Eu não checava o calendário contando até a potencial data de soltura dele.
Não planejava conversas que poderíamos ter ou condições que precisariam ser cumpridas antes que eu pudesse confiar nele de novo. Se ele encontrasse o caminho de volta para a pessoa que eu havia criado, eu estaria aqui. Se ele não o fizesse, eu ainda estaria aqui, não esperando, não sacrificando minha própria paz pelo potencial dele, mas vivendo plenamente na vida que eu havia escolhido construir para mim mesma. 6 meses depois que Lucas foi embora, eu estava trabalhando no meu jardim quando um jovem casal passou com um bebê. O menininho se soltou da mão da mãe e correu em direção à minha cerca, atraído pelos brilhantes cravos de defunto laranja que eu havia plantado ao longo da borda. "Flores!" Ele gritou com pura alegria, o rosto dele brilhando com o tipo de alegria que vem de descobrir algo bonito. A mãe dele correu, pedindo desculpas e envergonhada. "Me desculpe, ele está naquela idade em que tudo chama a atenção dele." "Au, não se desculpe," eu disse, sorrindo para o menininho que agora estava tentando tocar as flores através da cerca. "A beleza deve chamar a nossa atenção. É para isso que ela serve." Eu peguei um dos cravos de defunto e o entreguei a ele pela cerca. Os olhos dele se arregalaram como se eu tivesse lhe dado um tesouro, o que, de certa forma, eu tinha. "O que você diz?" a mãe dele pediu. "Obrigado," ele disse. Depois correu de volta para os pais, segurando a flor cuidadosamente no pequeno punho. Eu os observei continuar pela rua, o menininho tagarelando animadamente sobre a flor dele, os pais ouvindo com a atenção paciente que o bom amor proporciona. Por um momento, senti a dor familiar de sentir falta da criança que Lucas havia sido, a inocência que havia se perdido em algum lugar na jornada dele para a idade adulta. Mas a dor passou rapidamente, substituída por algo mais forte e mais sustentador. Gratidão pela mãe que eu havia sido para aquela criança inocente, pelo amor que eu havia dado quando foi recebido com alegria, pelos anos em que meu cuidado havia sido um presente em vez de um fardo. Eu voltei para a minha jardinagem, minhas mãos profundamente na terra que nutriria o que quer que eu escolhesse plantar, em um jardim que pertencia inteiramente a mim, em uma vida que eu havia lutado para recuperar, de pessoas que pensavam que meu valor poderia ser medido pela necessidade que elas tinham de mim. O sol da tarde estava quente nos meus ombros, e em algum lugar na distância, eu podia ouvir crianças brincando e carros ligando, e a vida continuando sua rotina comum e miraculosa ao meu redor. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta.